Inteligência Artificial Geral ou simplesmente AGI, né? Que vem do nome em inglês, Artificial General Intelligence. Nesse vídeo vamos entender o que é essa tecnologia, os, qual é o conceito por trás, o quão perto estamos de atingir, né, esse nível de inteligência artificial e quais serão os impactos iniciais dessa, dessa tecnologia tão disruptiva na nossa sociedade. Então, já nos anos 1950, ali, logo depois que Alan Turing projetou, o primeiro computador, já se falava sobre uma Human Level AI, né? Uma inteligência artificial de nível humano. Uma frase marcante de Alan Turing da época é: o que queremos é uma máquina que aprenda com a experiência, e permitir que ela modifique o próprio programa é o mecanismo para isso. Então, isso foi entendido, né, como a ideia de uma máquina criança, que ela nasceria com a memória em branco, digamos assim, né, e iria aprendendo com a experiência, como a evolução intelectual de uma pessoa. Então, tendo uma memória persistente, né, que desse a ela a possibilidade de manter a sua personalidade e o que ela iria aprendendo de forma acumulada, essa máquina poderia expandir seu conhecimento até ser tão boa quanto uma pessoa na execução de tarefas e no entendimento do mundo ao seu redor. Apesar das especulações ainda nas décadas de 50, 60 e aí por diante, né, o termo inteligência artificial geral só surgiu pela primeira vez no finalzinho da década de 90 com Mark Gubrud, né, um físico norte-americano. E essa foi a definição aceita universalmente do que seria essa tecnologia, né? Mark Gubrud falava sobre um sistema de IA que rivaliza ou supera o cérebro humano em complexidade e velocidade, capaz de adquirir, manipular e raciocinar sobre conhecimento geral. E é muito interessante porque tudo isso é extremamente complexo. Hoje falamos de sistemas de IA que são modelos de linguagem. Eles têm a capacidade de entender e reproduzir, né, a linguagem, a maneira como nos expressamos, mas, mas eles não têm nenhum senso de identidade própria, não conseguem transitar entre tarefas diferentes, não têm basicamente nenhuma agência. Tudo o que fazem é programado, é definido, seja pelos desenvolvedores, seja por você, né, seja por nós, usuários, que interagimos ali diretamente. Então, ele responde às nossas ideias, aos nossos prompts. Então, em relação a essa AGI, que foi pensada, né, já nas décadas de 50, 60 em diante, e que é muito falada hoje, nós ainda estamos bem distantes. Pelo menos a partir do que se pode observar nos sistemas, nas IAs mais avançadas às quais temos acesso. Bom, mas então o que temos hoje, né? Diante da complexidade de se construir uma inteligência artificial como essa, que é a definição oficial, né, o discurso dos laboratórios tem mudado, né? O que antes era: estamos construindo uma inteligência artificial plenamente capaz de reproduzir qualquer tarefa cognitiva em qualquer domínio do conhecimento. Hoje o discurso ele é mais assim: em breve nossa inteligência artificial poderá ajudar as pessoas em uma variedade de trabalhos intelectuais de forma autônoma. Ou seja, ainda um assistente, né? Ainda responde e depende de prompts, depende da instrução de pessoas, mas serão modelos que poderão trabalhar em tarefas específicas por um período de tempo considerável, né? Então, hoje, o máximo que a gente tem aí no mercado são agentes de IA com base nos LLMs, nos modelos de linguagem. Então, o Gama ele é capaz de produzir o layout inteiro de uma página web ou uma apresentação
com tipografia, cores e imagens coerentes a partir de um único prompt, dependendo apenas de alguns retoques manuais de acordo com o nível de exigência do usuário. Já o Deep Research da OpenAI, ele é capaz de criar aí relatórios completos e bem detalhados sobre um tema específico em alguns minutos, podendo entregar um TCC de nível mediano em poucas horas de interação. Então imagina quanto tempo em média uma pessoa leva para fazer toda a sua pesquisa e desenvolver o seu trabalho de conclusão. São semanas, normalmente, né? Mas quando efetivamente uma inteligência artificial geral, dentro desse escopo que as desenvolvedoras, que os laboratórios prometem, que é um sistema com agência, um sistema que pode, de fato, substituir uma pessoa em certas funções, em certas tarefas, quando que um sistema como esse estará acessível, né? Então, quando nós veremos isso? Aí varia de acordo com cada laboratório. A OpenAI projeta um sistema como esse ou parecido para 2026, por exemplo. Anthropic já projeta para 2027. No Google, o pessoal já fala mais de 2030. E essa variação ela é diretamente relacionada, não à capacidade técnica do laboratório, mas é relacionada à adaptação que cada um fez do conceito original. Como eu falei para vocês, a OpenAI reduziu bastante o escopo. Então, vamos te entregar uma inteligência artificial que você pode trabalhar aqui e ela está trabalhando ali. Vai bastar você dar um comando. Já a Anthropic, né, eles pensam em algo um pouco mais sofisticado, com mais autonomia, talvez com mais personalidade, né, enquanto o Google ainda se apega um pouco mais ao conceito de o que a gente quer chamar de inteligência artificial geral é algo que realmente possa ser comparado ao cérebro humano, que tenha a versatilidade do cérebro humano, de estar fazendo uma coisa aqui, mudar a sua atenção para essa outra coisa aqui, desenvolver essa habilidade, desenvolver essa outra, aprender a ser multitarefas, ouvir e executar ao mesmo tempo, sabe? É esse nível de complexidade quando a gente fala de criar uma inteligência artificial que se assemelhe ao cérebro humano. Mas isso não é necessário para criarmos super agentes, que é como eu defino, né, o tipo de inteligência artificial geral que está para chegar. Para mim, são basicamente super agentes. São tipo o Gamma ou o Deep Research, só que com mais autonomia, com a possibilidade de trabalhar por mais tempo. E ainda sobre quando uma AGI estará entre nós, temos o contraponto, né? A ideia de cientistas como o Ian Lincoln, que é o chefe de divisão de inteligência artificial da Meta, né? E para ele, que é considerado um dos padrinhos da inteligência artificial, um dos caras pioneiro aí no desenvolvimento desses sistemas, para ele a gente está há décadas de alcançar uma inteligência artificial geral. Não só ele, tá? Outros cientistas que estão há mais tempo são mais céticos, só que eles se apegam também um pouco mais ao conceito clássico. E o Ian, por exemplo, recebe bastante hate no Twitter e etc., de pessoas entusiastas, de pessoas que dizem, não, a inteligência artificial geral já está aqui, você é um negacionista e etc. Enfim, mas diante do que eu consigo entender e da minha análise como um usuário e como alguém que estuda razoavelmente inteligência artificial, eu tendo a concordar com esses cientistas mais céticos. Então, dentro da comunidade, é muita gente querendo para ontem, assim, uma inteligência artificial que mude o mundo e etc. Mas não é assim que as coisas funcionam e não é assim que vai acontecer. Apesar de que nos próximos anos aí teremos uma transformação bem significativa em como o mundo funciona, graças à evolução dessa IA que já temos, né? Os LLMs. Então, como eu falei, a primeira AGI que vai ser, né, o primeiro sistema rotulado como inteligência artificial geral, na verdade será um super agente, né? Será tipo um Deep Research 2 ou 3.0. Mas sendo esse o objetivo dos laboratórios,
de criar um super agente com base nos LLMs que já conhecemos. Claude, Gemini, ChatGPT, Grok, já é algo que pode eliminar empregos, já é algo que pode eliminar determinados postos de trabalho. Então, dentro dessa lógica que a inteligência artificial, como existe hoje por si só, ela já potencializa uma pessoa, né, que faz somente o seu trabalho, ele pode fazer 2 ou 3 funções. Então, imagina com agentes como esses, com agentes mais avançados, mais sofisticados. Dentro de um escritório que tem um quadro de funcionários enxuto, uma equipe de 10 pessoas, por exemplo, isso pode ser reduzido para 3 pessoas. 3 pessoas experientes com habilidades para manipular sistemas de inteligência artificial, para manipular agentes. Então, quando a gente fala de impactos iniciais da inteligência artificial geral, ou desse tipo de inteligência artificial geral que os laboratórios estão desenvolvendo, ele se concentra no mercado de trabalho. Mais para frente, outras coisas ganharão o seu espaço no debate público. Dependência emocional, pessoas criando relações afetivas com inteligência artificial e várias outras coisas. Mas, por enquanto, o impacto ele é concentrado no mercado de trabalho. Em como a gente vai adaptar a nossa economia para essa nova realidade, que vai forçar as pessoas a se adaptarem constantemente e migrar de área. Mas aí a pessoa se adapta, busca se reciclar e etc. E aí quando ela chega numa outra empresa com a possibilidade de executar uma nova função, essa empresa também já adotou sistemas inteligentes e também já está reduzindo bastante o seu quadro de funcionários por causa da inteligência artificial. Então, veja que gera um efeito em cascata, né? Que aí, num prazo de 5 a 10 anos, eu não vejo a possibilidade de culminar em outra coisa que não seja um desemprego em massa, sabe? Automação nas empresas e pessoas sem saber o que fazer com aquilo que elas passaram boa parte da vida estudando e desempenhando. E para não terminar esse vídeo parecendo catastrofista, né? O que eu acredito é que, passado esse momento aí de turbulência, esse período de adaptação que é sempre difícil, a humanidade vai se adaptar, né? E vamos ter um mundo menos ruim. Talvez melhor seja muito otimismo, mas menos ruim, né? Com menos doenças crônicas, talvez menos doenças psicológicas e menos desigualdade também, menos desigualdade social, através, né, de sistemas que vão ser criados para que as pessoas tenham uma assistência, que as pessoas não fiquem tão desamparadas financeiramente. E esses serão os temas aí dos próximos vídeos, onde eu pretendo trazer para vocês quais são as principais possíveis soluções que estão sendo debatidas para a questão do desemprego, que é a questão mais imediata. Bom, então é isso. Convido a você para se inscrever no canal e ler o meu artigo completo sobre inteligência artificial geral e os seus impactos na sociedade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Deixa o like aí, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.